Sejam muito bem-vindos! Lugares incríveis do mundo. O Canadá é imensamente vasto, com extensas áreas de natureza intocada. O país se estende do Atlântico, a leste, até o Pacífico, a oeste, e ao norte até o Oceano Ártico, abrigando grandes cidades vibrantes e cosmopolitas, como a encantadora Quebec e a moderna Vancouver. Toronto, uma cidade multicultural, e Montreal, com sua elegância europeia, estão entre muitas outras repletas de tesouros históricos e culturais. Mas, acima de tudo, o Canadá é uma terra de paisagens surpreendentemente belas, geleiras reluzentes, trilhas espetaculares à beira do oceano, florestas e ilhas de bordos milenares, montanhas nevadas e costas escarpadas. Este enorme país tem de tudo. Vamos explorar juntos e descobrir os fatos mais interessantes e extraordinários sobre o Canadá. O Canadá está localizado na extremidade superior da América do Norte. O país é cercado por 3 oceanos, o Pacífico, o Atlântico e o Ártico. Ao sul, possui a fronteira terrestre mais longa do mundo, com 9.000 quilômetros compartilhados com os Estados Unidos. Como curiosidade, o Canadá também compartilha uma fronteira terrestre com o Reino da Dinamarca no Canal Kennedy. Isso ocorre na Ilha Hans, cujo pequeno território é compartilhado por ambas as nações. Com quase 10 milhões de quilômetros quadrados, o Canadá é o segundo país mais extenso do mundo e é politicamente dividido em 10 províncias e 3 territórios. Sobre o próprio Rio São Lourenço, encontra-se a grande cidade de Quebec, fundada em 1608. Quebec é uma das cidades mais antigas da América. O centro histórico de Quebec é uma cidade murada e fortificada, e, devido ao excelente estado de conservação de suas muralhas, foi nomeado Patrimônio da Humanidade. Quebec é francófona e representa o coração histórico da herança francesa no Canadá. Caminhar pelas ruas de paralelepípedos do antigo Quebec é como passear por uma antiga vila francesa. Em uma ilha situada na confluência dos rios São Lourenço e Ottawa, encontra-se a grande cidade de Montreal. Fundada em 1642 como um porto por uma comunidade católica francesa, Montreal foi historicamente um importante centro comercial. Atualmente, é um símbolo de diversidade cultural, onde as culturas francesa e inglesa, junto com grupos étnicos como italianos, judeus e chineses, convivem em harmonia. Montreal também é famosa por sua rede subterrânea, considerada a maior do mundo. Quando falamos da cidade, Montreal deve seu nome ao Monte Royal, localizado em seu centro e que hoje é um grande parque urbano. A geografia física do Canadá é muito variada. O país possui a linha costeira mais longa do mundo e, com 2 milhões de lagos, tem a maior quantidade de lagos do planeta. Podemos identificar pelo menos 6 regiões geográficas diferentes no território canadense. A bandeira do Canadá é composta por 3 faixas verticais. Talvez, neste ponto, possamos nos perguntar por que o Canadá é formado por uma região francófona e outra anglófona. Como mencionamos, depois dos vikings, os franceses foram os primeiros a estabelecer uma colônia na região, que se tornaria Quebec. Mais tarde, motivados pelo controle do comércio de peles de castor, altamente valorizadas na Europa da época, expandiram seus domínios ao redor de Quebec e fundaram o que ficou conhecido como a Nova França. Os britânicos, por sua vez, não ficaram para trás na disputa por essas terras e seus recursos. Eles encontraram uma rota alternativa para entrar na região, acessando-a pela Baía de Hudson e estabelecendo colônias no que mais tarde seria chamado de Ontário. As duas regiões entraram em conflito pelo domínio do território, chegando até mesmo à guerra. Por fim, alcançaram a paz e formaram uma confederação, com uma parte francófona e outra anglófona. Ottawa. Orgulhosa de sua condição de capital, Ottawa é uma cidade cosmopolita e vibrante, com cerca de 1 milhão de habitantes, repleta de edifícios históricos e modernos. Foi escolhida como capital do domínio do Canadá em 1857, em parte devido à rivalidade entre ingleses e franceses, além da disputa entre as cidades de Toronto e Montreal.
Mais do que apenas a capital política, a cidade se tornou um ponto de encontro entre residentes anglófonos e francófonos, e nas ruas de Ottawa se ouve tanto o francês quanto o inglês. A cidade desfruta de um belo e agradável cenário à beira-rio, com parques e jardins ao longo das margens dos rios Ottawa e Rideau. Seus principais atrativos incluem diversos museus nacionais de destaque, locais históricos e magníficas instalações culturais, como a monumental arquitetura vitoriana da Colina do Parlamento. Seu elemento mais icônico é a Torre da Paz, que divide a Câmara dos Comuns e o Senado em ambos os lados, além da extraordinária coleção de arte da Galeria Nacional. A culinária canadense é baseada na complexa natureza multicultural e geograficamente diversa da sociedade canadense. Poucos pratos canadenses são tão conhecidos em todo o mundo quanto a criação chamada poutine. Essa comida franco-canadense é tão popular que agora pode ser encontrada em todo o mundo. O Canadá é um país com frutos do mar espetaculares de costa a costa. Entre as experiências imperdíveis estão o salmão do Atlântico e do Pacífico, o salmão defumado, o truta ou salvelino ártico e, é claro, as lagostas da costa leste. Os rolinhos de lagosta da Nova Escócia são um dos favoritos dos canadenses. Não podemos deixar de mencionar da região de Montreal seu famoso sanduíche de carne, que conquistou reconhecimento mundial, além dos bagels de Montreal, assados em forno a lenha com sementes, e finalmente, suas sobremesas favoritas, como as tortas de manteiga e as inevitáveis caldas de castor ou beavertails. Toronto cresceu espetacularmente após a Segunda Guerra Mundial com a chegada de mais de 500 mil imigrantes. Hoje, Toronto se desfez de sua imagem colonial para se tornar uma das cidades mais dinâmicas da América do Norte, uma mistura cosmopolita de quase 6 milhões de habitantes provenientes de mais de 200 grupos étnicos. A maior cidade do Canadá é o centro cultural, financeiro e econômico do Canadá anglófono, com seu vibrante centro rodeado por uma arquitetura deslumbrante, museus de alto nível, um excelente sistema de transporte público, centros comerciais, lojas de luxo e a icônica CN Tower, um dos monumentos mais famosos do Canadá. A torre possui uma impressionante altura de 553 metros e domina o horizonte da cidade. Dizem que o Canadá está entre as nações mais ricas do mundo. Sua economia depende em grande parte do comércio. Para se ter uma ideia, o Canadá e os Estados Unidos são os maiores parceiros comerciais do mundo. O Canadá é o único entre os países desenvolvidos pela importância de seu setor de recursos naturais, que representa quase 60% das exportações do país. As principais indústrias são a exploração florestal, a agricultura e a mineração, além da pesca e dos frutos do mar. O país é um dos 3 maiores exportadores de trigo do mundo e o maior produtor mundial de zinco e urânio. No entanto, o Canadá é um dos poucos países desenvolvidos que é exportador líquido de energia. Isso é possível graças a 3 fontes: grandes reservas de petróleo e gás e abundante energia hidrelétrica. Sua economia moderna é dominada pelo setor de serviços e o país possui um setor manufatureiro considerável, com marcas conhecidas como a cadeia de comida Tim Hortons, marcas financeiras como o Scotiabank, companhias aéreas como a Air Canada e marcas de tecnologia como a BlackBerry. A autoestrada transcanadense, ou Trans-Canada Highway, que vai do Atlântico até o Pacífico, é sem dúvida uma das estradas mais longas do mundo. Para ser exato, é a 4ª mais longa do mundo, com 7.821 quilômetros de comprimento. Os trechos mais difíceis de construir da autoestrada foram os que atravessam as cordilheiras de Alberta e Colômbia Britânica, além dos pântanos de Ontário. Desde Winnipeg, a Trans-Canada Highway segue a rota estabelecida no século XIX pela Canadian Pacific Railway, percorrendo 1.333 quilômetros em direção a Calgary, mas dizem que o trecho da autoestrada que vai de Calgary a Banff é um dos mais belos do mundo. A pouco mais de 100 quilômetros ao norte de Vancouver está Whistler, uma localidade situada aos pés de 2 grandes montanhas, a Montanha Whistler e a Blackcomb. É famosa por sua paisagem épica e também por ser considerado o melhor resort de esqui do Canadá e, em vários aspectos, o melhor da América do Norte. Whistler foi uma das sedes dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010.
A folha de bordo ou maple, de cor vermelha, que está no centro da bandeira canadense, é um símbolo da natureza e da flora característica do Canadá. Os bordos colorem as paisagens outonais com tons avermelhados nos bosques de Quebec e Ontário. Além de sua beleza, essas árvores também são especiais pelo uso de sua seiva, que é transformada em açúcar ou xarope através de uma técnica conhecida como triple. Essa técnica tem sido utilizada desde a época dos povos ameríndios como uma fonte calórica e nutritiva durante os rigorosos invernos da América do Norte. O Canadá produz 80% do mel de bordo de todo o mundo. Se falarmos sobre os vilarejos encantadores do Canadá, poderíamos mencionar muitos. No entanto, destacaremos 3 que exemplificam seu charme peculiar. Primeiro, na costa da província de Terra Nova, temos o pequeno vilarejo de Trinity, um povoado pesqueiro fundado pelos portugueses no início do século XVI como uma estação de pesca no exterior. Ainda no leste do Canadá, encontra-se Lunenburg, na Nova Escócia, um patrimônio da humanidade. Esse vilarejo pesqueiro foi fundado no século XVIII como uma das primeiras comunidades planejadas britânicas e protestantes. Por fim, o Cluelé, na Colômbia Britânica, é famoso por suas praias, que, além de cênicas, são as preferidas dos surfistas. O nome Canadá vem da antiga palavra hurão-iroquesa Kanata, que significa aldeia ou povoado. Essa palavra genérica foi mal interpretada pelo explorador francês Jacques Cartier, que foi o primeiro a usá-la como nome próprio dessas terras. Os milhares de lagos que pontilham a paisagem deram origem ao nome da província de Ontário. O nome vem de uma palavra da língua dos iroqueses, os primeiros habitantes da região, que significa águas brilhantes. Sem dúvida, seus lagos mais famosos são os Grandes Lagos, cercados por cidades agrícolas, ilhas e vastas áreas naturais, incluindo os lagos Huron, Erie, Superior e Ontário. Além dos lagos, encontram-se as famosas Cataratas do Niágara, a atração mais popular de Ontário e a maravilha natural mais famosa do Canadá. Localizadas na fronteira com os Estados Unidos, essas gigantescas quedas d'água despencam de aproximadamente 57 metros de altura. As famílias podem desfrutar de um cruzeiro até a base das cataratas ou subir na Torre Skylon para uma vista aérea espetacular. Ao longo da margem norte do Lago Ontário, estende-se a cidade de Toronto. O rio mais longo e importante do Canadá é o rio Mackenzie, que deságua no Mar de Belfort. No entanto, talvez o rio mais importante do Canadá, historicamente falando, seja o rio São Lourenço. Foi por ele que o primeiro europeu após os vikings, o explorador francês Jacques Cartier, entrou pela primeira vez no território canadense. Além disso, quem reivindicaria essas terras para a potência europeia? Foi também ali que ele encontrou a primeira colônia de ameríndios, a atual Quebec, dando início ao que ficaria conhecido como a Nova França e a posterior herança cultural francesa no Canadá. O Canadá é um país repleto de maravilhas naturais de ponta a ponta, desde os parques na Baía de Fundy, na Nova Escócia, famosa por ter as marés mais altas do mundo, com uma variação no nível da água de 13 metros 2 vezes ao dia, até o oeste do país, onde encontramos o Grande Parque Nacional Banff, localizado nas Montanhas Rochosas, lar de geleiras, florestas e alguns dos lagos mais fotografados do mundo. Como o Lago Moraine. Para finalizar nossa pequena amostra das joias naturais do território canadense, chegamos ao Parque Jasper, também localizado nas Montanhas Rochosas, na província de Alberta, e declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. A Colômbia Britânica também é uma região famosa pela produção de frutas e vinhos. Na bacia do Lago Okanagan e do rio de mesmo nome, encontra-se o Vale de Okanagan, o centro vinícola e frutícola da Colômbia Britânica. A região também é conhecida por suas cidades pitorescas situadas às margens de seus lagos. Uma das mais famosas, devido às suas paisagens deslumbrantes, é a bela cidade de Kelowna, localizada às margens do Lago Okanagan e cercada por vinhedos, parques e montanhas. O Canal Rideau, esta via fluvial de 185 anos de antiguidade e 200 quilômetros de comprimento, foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco e é composto por canais, rios e lagos,
conectando assim as cidades de Ottawa e Kingston através de 47 eclusas. O canal, que antigamente era utilizado para navegação, agora é uma área de lazer. No verão, os visitantes passeiam pelas suas margens. Seu máximo esplendor ocorre no inverno, quando se transforma na maior pista de patinação do mundo, com 7,8 km de comprimento, e em fevereiro, as celebrações anuais do Winterlude atraem grandes multidões. A fauna do Canadá é muito semelhante à da Europa do Norte e da Ásia do Norte. Por isso, a variedade de espécies que podemos encontrar é extensa, desde o castor, habitante de seus rios e lagos e considerado o animal nacional do Canadá, até a fauna característica do Ártico canadense, como os bois almiscarados, as renas, os ursos polares, as raposas do Ártico e os linces canadenses, além dos alces na Nova Escócia. Nos bosques do norte, encontramos os caribus, enquanto nas cordilheiras vivem os rebecos brancos e os ursos pardos. As grandes pradarias são vastas terras que se estendem do leste de Ontário até as Montanhas Rochosas, no oeste. São comumente chamadas de pradarias, um vale de 2.000 quilômetros formado por planícies, florestas e terras agrícolas, com fazendas de milhares de hectares de trigo e imensas pastagens com gigantescos rebanhos de gado. Essa região tem sido, por muito tempo, conhecida como o celeiro do país. Por milhares de anos, as férteis pradarias forneceram sustento aos primeiros habitantes, que dependiam das manadas de bisões que percorriam a terra. No entanto, no final do século XIX, os bisões foram caçados quase até a extinção, provavelmente devido à introdução de cavalos e rifles pelos vaqueiros. Esses recém-chegados estabeleceram comunidades agrícolas nas terras férteis, criando uma cultura de vaqueiros no oeste do Canadá que, até hoje, continua viva, mesmo com o crescimento das cidades. Um exemplo disso é o Festival de Rodeio Calgary Stampede. O centro do Canadá abrange as províncias de Manitoba, Saskatchewan e o leste de Alberta, sendo a região mais produtiva do país em termos de agricultura e energia. A pecuária e a ferrovia impulsionaram um crescimento excepcional, embora nada comparado à prosperidade que veio com a descoberta do petróleo. Hoje, as pradarias são conhecidas por seus vastos campos dourados de trigo, intercalados por diversas cidades dinâmicas. Entre elas está Calgary, uma cidade cosmopolita em Alberta, repleta de arranha-céus, que deve seu rápido crescimento à sua posição como centro da indústria petrolífera do Canadá. Quando os preços do petróleo dispararam durante a crise dos anos 70, a cidade experimentou um crescimento explosivo, tornando-se um polo energético e financeiro global, abrigando cerca de 400 empresas ligadas ao setor petrolífero. Terra Nova e Labrador. Algumas partes de Terra Nova parecem um país completamente diferente, um lugar maravilhoso e intocado, com montanhas nevadas, rios repletos de peixes, baleias nadando nas baías e as imponentes montanhas de granito do Parque Nacional de Gros Morne. A região abriga paisagens fascinantes, com picos impressionantes, vastos campos e 17.000 quilômetros de costa acidentada. A província de Terra Nova e Labrador exibe grandes espetáculos da natureza. Parte do encanto da região está na história das culturas que aqui se estabeleceram, como as primeiras nações, os vikings e os baleeiros de Red Bay, além dos antigos assentamentos pesqueiros que acolheram os primeiros europeus na região. A Real Polícia Montada do Canadá é um símbolo de orgulho nacional, fundada em 1873 pelo primeiro-ministro do Canadá, Sir John A. Macdonald. Os principais objetivos da Polícia Montada eram estabelecer boas relações com os povos aborígenes das pradarias e manter a ordem entre os novos colonos. No final do século XIX, os Mounties ganharam respeito por sua diplomacia, patrulhando os trabalhadores da ferrovia Canadian Pacific Railway e garantindo a ordem durante a Corrida do Ouro de Klondike, no Yukon, na década de 1890. Em reconhecimento aos seus serviços, receberam o título de Real em 1904. Até hoje, as aventuras dos pioneiros da Polícia Montada continuam sendo uma fonte de inspiração para inúmeras séries e filmes, pois representam o herói perfeito da sociedade canadense. Sua impressionante paisagem costeira, pitorescas vilas de pescadores, baías escarpadas, elegantes vilarejos rurais e locais históricos dão vida ao passado.
A beleza e o encanto do mar estão sempre presentes na Nova Escócia, conhecida por suas terras agrícolas de um verde intenso, seus penhascos avermelhados e suas águas de um azul profundo. A beleza acidentada da Baía de Fundy se combina com a paisagem suavemente ondulada de vilarejos acadianos, escondidos em tranquilas enseada e longas praias de areia. Esta região do Canadá, famosa por sua beleza ártica, continua sendo um dos destinos mais remotos da Terra. É uma região de beleza impressionante, com vastas planícies desertas, trilhas congeladas e uma fauna rara a ser descoberta. Muitos dos assentamentos nesse extremo do mundo só foram estabelecidos no século XX. Algumas das primeiras vilas surgiram ao redor de postos avançados da polícia montada, criados para monitorar caçadores, exploradores e baleeiros. As comunidades inuites locais deixaram para trás seu estilo de vida nômade, e muitas se estabeleceram ao redor desses postos avançados, um país dentro de outro país, cujo caráter foi moldado, em grande parte, pela mistura de colonos brancos e povos indígenas. Yukon. Embora grande parte do Canadá ainda tenha o espírito da última fronteira, só ao seguir rumo ao norte, para o Yukon, é que se tem certeza de que a vida convencional norte-americana ficou para trás. No inverno, as temperaturas no norte caem para menos 50 graus Celsius, mas no verão o ar quente chega e a tundra floresce. Na verdade, é uma região onde os meses ensolarados do verão oferecem oportunidades quase ilimitadas para atividades ao ar livre e uma incrível diversidade de flora e fauna. A baixa população do Yukon abriga as 5 montanhas mais altas do Canadá, inúmeros rios selvagens e vários parques lendários. Foi o berço da febre do ouro do século XIX, do comércio de peles no final do século XVIII, das emocionantes viagens de canoa, dos trenós puxados por cães e das deslumbrantes auroras boreais. O Canadá está imerso em um experimento único que influencia os valores e atitudes de todos os canadenses, sendo uma das principais nações de imigração do mundo. Encontrar maneiras de garantir que os grupos culturais não apenas coabitem pacificamente, mas também construam ativamente uma sociedade juntos, é fundamental. Atualmente, mais de 200 grupos étnicos coexistem no país. Cerca de 18% da população é composta por imigrantes, quase 1 em cada 5 estudantes de Vancouver e Toronto são recém-chegados, e aproximadamente 13% da população pertence a minorias visíveis. Para você, qual informação acha que deveríamos ter incluído em nossa lista ou qual das que mencionamos achou mais interessante? Deixe seu comentário sobre este grande país. Não se esqueça de deixar um like neste vídeo e se inscrever em nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Nos vemos em nossa próxima exploração em busca das maravilhas do nosso planeta.